Nação Celeste, Caio Jorge será jogador do Cruzeiro e todos os detalhes você vai acompanhar a partir de agora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Vamos pra capa, nação. Bora falar sobre essa contratação porque Caio Jorge é o novo reforço do Cruzeiro, chega nesse meio de ano para reforçar a equipe para as batalhas que temos ainda nessa temporada, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, enfim. Bora abordar esse assunto, agora a gente consegue trazer até mais detalhes de toda a negociação, tá? Um vídeo curto, rápido, mas muito compacto e informativo, pra gente poder falar única e exclusivamente sobre Caio Jorge no Cruzeiro. Antes de mais nada, eu já peço encarecidamente o quê? O like, nação. Deixa o joinha, ajuda demais aqui no nosso canal, comenta se você curtiu essa contratação, tá bom? Compartilhe nosso conteúdo e, não menos importante, se inscreva, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. Assim que batermos os 55 mil inscritos, falta pouco, a gente vai fazer o quê? Sortear uma camisa oficial da Raposa aqui no nosso canal, em parceria com a loja Futvox. Maravilha, vem pra tela. Vamos lá, nação? Tô aqui no perfil do André Hernan, já vou pro perfil do Samuel Venâncio. E o André Hernan, ele que conversou com o jogador e com o staff do jogador, ele trouxe alguns detalhes dessa negociação com o Cruzeiro, tá? Tô aqui no perfil oficial dele que publicou agora há pouco no Twitter, pela manhã, a seguinte informação. Caio Jorge vai assinar por 5 temporadas no Cabuloso. Ou seja, né, ele chega pra ficar até o meio da temporada 2029. Contrato longo. Negociação entre Cruzeiro e Juventus vai girar ali em torno de 6 a 7 milhões de euros. Aí tem um detalhe. Desse valor, 4,5 milhões são valores fixos. E aí o resto ali, 1,5, 2,5 são variáveis. Então é uma negociação que no final das contas, o Caio Jorge vai girar ali pro Cruzeiro em torno de 35 milhões de reais, né? Numa hipótese positiva, que eu não acho que é positiva no final das contas, ele pode custar um pouquinho menos, né? Caso ele não bata essas variáveis. Mas cá entre nós, se ele bater as variáveis, significa que o jogador está indo bem no Cruzeiro. Se não bater, tem alguma coisa de errado. Então, vamos torcer no final das contas, por incrível que pareça, que o Cruzeiro pague aí esses quase 35 milhões de reais para a Juventus, tá? Até tem um detalhe importante aqui nessa publicação do André Hernan, um cruzeirense, o Fabrício de Almeida, aqui embaixo vocês podem ver, ele perguntou, né, pro André, bom jogador, André? E o André só respondeu, muito. E aqui, nação, tem a matéria, né, do UOL, do André Hernan com o Bruno Andrade, só que é paga. Aí a UOL me quebra, né, eu não vou pagar, assinar a UOL, nada aqui para acessar a matéria inteira, sendo que a gente já tem acesso aqui, né, com as principais informações, sem precisar assinar absolutamente nada. É sacanagem a UOL, né? Mas tá aí, Nação Celeste. Caio Jorge será jogador do Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro venceu a concorrência pesada. Agora, bora trazer aqui o Samuel Venâncio, que nessa manhã também publicou sobre o assunto, né? Tá aí, ó, a informação do Samuel. Vou até ler aqui, eu não vou trazer o vídeo, né? Não tem necessidade, mas olha só o que o Samuel tweetou. Caio Jorge no Cruzeiro, bastidores exclusivos da negociação com o jovem centroavante. Como o Cruzeiro conseguiu vencer a concorrência para avançar com o jogador. Então, basicamente Samuel Venâncio comentando sobre essa questão. Em um tom também já de acordo fechado. Tá aí, nação, ontem eu já havia trazido essa informação e aqui a gente tem que ser justo. Eu sei que vocês gostam de trazer esses jornalistas que são mais confiantes. Eu uso aspas aqui porque eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas ontem a gente já havia trazido aqui, o Jorge Nicola, ele já havia dito que já tinha um acordo fechado. Tava pendente algumas coisinhas contratuais ainda, mas o acordo já estava fechado, já havia trazido essa informação ontem pela manhã. E agora a gente tem essa informação confirmada, né? Com mais detalhes do André Hernan. O André Hernan, ele traz ali, de uma maneira mais macro, detalhes importantes que eu gosto, né? Tempo de contrato, quanto o Cruzeiro vai pagar de fato, tem variável, não tem? O André Hernan trouxe tudo isso pra gente, tá? E o Samuel Venâncio, inclusive, eu até te aconselho, vai lá no vídeo dele, pra você ver a capa lá, bastidores da negociação, ele traz bastidores mesmo, por parte do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro agiu.
Ele até revela uma ida do Alexandre Matos para conversar com o staff do jogador em São Paulo. Ele fala que o Cruzeiro foi o único que se reuniu com o Caio Jorge. O Alexandre se reuniu com o Caio para apresentar o Cruzeiro a curto e médio prazo, apresentar o projeto, né, a curto e médio prazo, já que a ideia do Cruzeiro era ter um contrato um pouco mais longo. Então, por isso, esses 5 anos, que é muita coisa, mas é para um jogador jovem, né, de 22 anos. Então, aconselho você também lá para poder acompanhar. Tá aí, nação, curtiu? Gostou do nome? Vou dar minha opinião, que eu já dei em outros momentos, não vou mudar essa opinião, tá? Eu gostaria muito que o Cruzeiro, de repente, conseguisse trazer o Caio por empréstimo de uma temporada, um ano ali que fosse, ou 1 ano e meio, com uma compensação financeira. E aí, caso ele conseguisse vingar aqui, aí a gente fizesse um aporte dessa magnitude. Por quê? Eu não tenho certeza que o Caio Jorge vai jogar bola no Cruzeiro. Alguém tem essa certeza absoluta? Eu não tenho, pô. É um jogador que fisicamente sofreu muito nesses últimos anos lá na Itália, e por conta disso não teve uma continuidade. Então, como é que chega ao Brasil o Caio Jorge? Ele saiu daqui muito badalado, com números legais do Santos, mas lá ele não conseguiu performar. Então, é uma certa incógnita, na minha modesta opinião. Agora, eu não tenho a menor dúvida que o Caio Jorge ele é melhor do que Rafa Silva e Papagaio, com todo respeito. E o Dineno, Gilmar? Eu não sei. O Dineno, ele teve números interessantes nesse início de Cruzeiro, mas acabou aí por dois momentos diferentes, né? Tendo a lesão no meio do caminho, um primeiro momento mais tranquilo, ficou ali acho que um jogo só fora e já voltou, e agora vai ficar mais de 4 meses ausente, então é difícil você avaliar o Dineno. Agora, os números do Dineno, é só você pegar, não é nem opinião, é fato. Ele lá no México, por exemplo, os números do Dineno muito melhor do que os números do Caio Jorge na Itália, só que aí também a gente tem uma competitividade bem diferente, e o Dineno não sofreu com lesão como o Caio Jorge sofreu na Itália, então são contextos que a gente tem que pontuar. Na minha opinião, Caio Jorge e Dineno são 2 boas peças, tá? Pra de repente tentar engrenar num conjunto que vai se formando. Mas eu acho que também, além disso, o ideal seria ter um terceiro. E aí você pode dispensar o Rafael Elias, pode dispensar, enfim, os nossos atuais 2 centroavantes, né? Tanto o Papagaio quanto o Rafa Silva, na minha modesta opinião, você pode dispensar e traz um terceiro centroavante. Até porque eu não vejo esses 2 tendo possibilidade de brigar por titularidade, tendo um Dineno saudável e um Caio Jorge também saudável, na minha modesta opinião. Mas comenta se você concorda, discorda de mim, deixa a sua opinião. Ele é do Cruzeiro, Caio Jorge, então agora a gente aguarda nesses próximos dias o anúncio oficial. Será a segunda contratação do Alexandre Matos, antes da janela do dia 10 de julho se abrir. Aí tem outros nomes que já estão bem engatilhados, né? A gente sabe do Mina, a gente sabe que foi procurado, por exemplo, o Thiago Mendes, que vai ser pauta no nosso próximo vídeo, porque tem algo legal pra gente trazer sobre isso. Enfim, tem outros nomes ali que o Cruzeiro também sonda forte nesse mercado, e tendo novidades a gente também traz pra você. Chegou até aqui, likezão, fiquei com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, Nação Celeste. Eu fui e tchau!